Mas eu tava falando do Negrino do Pastoreio. A história do Negrino do Pastoreio tem um componente religioso muito forte e um componente muito presente da escravidão. Ele era um menino. Em uma versão falam que ele era o filho bastardo de um dono de uma fazenda, outra não, que ele era só um garoto escravizado. Muito inteligente. Muito inteligente, um grande jockey. Ele andava de cavalo melhor do que todo mundo. E Criança. ele se notabilizou por isso, porque o dono da fazenda dele, o proprietário dele, apostava nele e ele ganhava de qualquer cavaleiro, de qualquer lugar. E o filho, o filho desse fazendeiro morria de ciúme dele. E aí, numa ocasião, numa aposta muito alta do pai, num palio, né, numa corrida de cavalo, num dado momento, claro, o Negrinho do Pastoreio já metros antes, na frente do cara, o menino assusta o cavalo dele, ele se desequilibra, cai e o outro cara ganha a corrida. O que acontece? O fazendeiro castiga ele e faz ele, num tempo muito exíguo, me corrige, tá, Rogério? Num tempo muito exíguo, faz ele recolher uma boiada imensa, uma quantidade imensa de cavalos que estavam perdidos pelo pasto. Falou, você tem não sei quanto tempo, ele passa lá, senão você vai ser açoitado, tá bom. Ele vai lá e consegue recolher os cavalos que estavam no pasto de forma muito rápida. Ele acha os cavalos que estavam perdidos, por isso que ele tem o Negrinho do Pastoreio tem um lance de meio de São Longuinho, né? Dele encontrar coisas. Então, as pessoas pedem pro Negrinho do Pastoreio até hoje. Pedem para ele ajudar a encontrar as coisas. E aí ele reúne esses cavalos, consegue, colocam todos no mourão e para descansar. O que acontece? Esse filho, não sabe se é irmão ou não, mas esse filho do fazendeiro vai lá e ressolta os cavalos. E os cavalos se perdem de novo. E aí o que acontece? A hora que o cara chega... Os cavalos estão todos soltos e ele tá dormindo. O que o cara faz? Açoita ele e deixa ele esfolado, o pobre do menino, e joga o menino num formigueiro, cortado inteiro. O cara, fazendeiro, vai embora, larga ele lá, fala, bom, as formigas vão comer, e não sabe por que razão esse fazendeiro, talvez pelo fato. E aí eu estou fazendo uma interpretação a partir da ideia de que ele era um filho bastardo desse fazendeiro. Volta no formigueiro para tentar socorrer o Negrinho do Pastoreio. Quando ele chega lá... Meio que se arrepende. Porque ele era um menino órfão, era um menino desassistido, só que o que ninguém sabia é que a madrinha dele era a Virgem Maria. Quando o cara volta, ela tá assunta com ele, então eles estão elevados, ele em perfeito estado, ele não está mais esfolado, ele não está em perfeito estado, voltou ao lado de Nossa Senhora. Era isso? Só tem alguns detalhes, né? Para quem vê a imagem do Negrinho do Pastoreiro. Tem algumas versões da lenda que contam que só foge os dois principais cavalos dele e os cavalos dele, e aí ele vai atrás, vai com a vela, né? É a única coisa que ele tem para procurar, aquela velinha na mão, que ao mesmo tempo clareia para ele, mas queima a mão dele, né? Então já é tipo uma tortura. E o segundo ponto é que as próprias formigas trazem o cavalo de volta, né? Então tem isso. E aí Maria leva ele. A hora que o cara fazendeiro chega para pegar o corpo dele, vê ele com Nossa Senhora. Aí o fazendeiro deixa né? Vê ele indo embora com o cavalo lá para o favorito dele, que é o que tinha escapado, que é o que não tinha sido encontrado. E aí dizem que ele vaga pelos pampas nesse cavalo com essa vela. O Negrinho do Pastoreiro. Isso, é. Com a vela, verdade. Com a vela. Eu já recebi um relato lá no canal que o cara conta, que ele fala até a cidade que o pai dele saiu. O pai dele foi de uma cidade para outra, lá nos Pampas. E é uma lenda gaúcha. E aí, no meio disso tudo, começou a chover muito e tal. Aí eles tiveram que se esconder num barracão de uma outra fazenda e ficou o cavalo para fora. Porque lá tem muito, né, dessas de trocar. E aí, quando passou a chuva muito tarde, o pai dele voltou para procurar aqueles cavalos. E nem é que o pai dele ia ser penalizado. Que o pai dele o chefe do pai dele é porque o pai dele amava os cavalos mesmo. E aí o pai dele orou porque ele gostava muito dos cavalos, não queria que os cavalos sofressem. E aí, tipo, no meio da névoa, da neblina do pós-chuva, ele viu o menino guiando ele. Aí o menino levou ele até o pasto, que tava os 2, 3 cavalos que tinham fugido. Aí quando ele se virou para agradecer o menino já não tava mais lá. Como é interessante a gente ver a ideia dessas pessoas que morrem e viram
as santas e ajudam os outros, né? Muito. Eu podia fazer até um adendo nessa do negrinho do pastoreiro. Maria sobe, no que ela sobe, some no céu. Na hora que o cara desce o olhar, o diabo tá lá. Agora você é meu, vagabundo. Vamos. Bora. Vem, né? Por isso que eu acho que é legal acreditar na ideia, né? Eu sempre falo que eu quero acreditar na espiritualidade para acreditar que exista outra vida, para que injustiças sejam corrigidas. É impossível a gente imaginar que crianças morram por abusos, que pessoas, adolescentes, crianças, adultos morram por injustiças. Eu quero acreditar numa pós-vida para que lá as injustiças sejam corrigidas ou que essas pessoas possam voltar em espírito na reencarnação e corrigir, né? E também quero acreditar no diabo, uma coisa que eu não acredito, mas eu quero acreditar no demônio para que ele puna essas pessoas, entendeu? Então a gente acaba gostando do diabo. Ou para ele se porque encontrar com quem tem afinidade com ele. Você não é Chega mal. aí. Então, porque assim, mas não só afinidade, porque assim, você não jogou o menino, não deu uma surra nele, jogou no formigueiro, agora eu vou fazer isso com você para ver se você gosta. Sabe assim? Mas... A gente passa a gostar do diabo nesse sentido, porque se o diabo pune as pessoas ruins, a gente gosta dele. Ele acaba sendo um justiceiro. Ele é um justiceiro, ele não é mau. O que eu já entendo por um caminho meio paralelo, eu acho. Eu acho que é o seguinte: você tá fazendo bem, é aquela velha história. Você planta e colhe. Então, se eu tô fazendo bem, se eu tô tratando bem as pessoas vão me tratar bem. Por mais que eu tenha dificuldades, que eu tenha meus desafios e que eu possa ser tentado, ele não vai encostar em mim, entendeu? Agora, a partir do momento que eu planto o mal, aí eu vou colher o mal. E não é que ele tá fazendo isso para te justificar, como forma de justiça. Ele tá fazendo isso porque ele pode fazer, porque você deu autorização para ele. Por isso que eu acho que é uma questão de afinidade. Falou, mano, a gente se entende. Tipo assim... mas não vai ser um parceiro dele, não. Agora, tem cara que é tão ruim que nem o capeta quer. Que é a história do Jack O'Lantern, que é o cara gerado... A gente tá falando de uma outra efeméride. O cara do Halloween, por exemplo... Vocês sabem a história do Jack O'Lantern? Você contou, né, que ele vai no bar. Que ele vai no bar. Engana o diabo. Engana o diabo. Que ele vai lá. Eu amei essa história. Essa história é maravilhosa. Que ele pega, ele transforma o capeta em moeda de prata para pagar a conta, coloca no bolso as moedas para pagar o cara, só que no bolso tem um crucifixo. O capeta não consegue sair de lá, tá preso, sem energia. E aí ele negocia com o cara. Fala, ó, se você me deixar, tá bom. Porque o que aconteceu? Eu tenho que falar agora. Claro, pode contar a história. A história de Jack O'Lantern é mais ou menos o seguinte: ele era um bebum inveterado. É Jack O'Lantern. Jack O'Smith. E aí ele vira Jack O'Lantern quando ele vira o cabeça de abóbora. Jack O'Lantern é Jack O'Lantern. Da lanterna. Então ele é Jack O'Smith e ele era um bebum inveterado. É um corpo seco, né? O Jack O'Lantern. Ele é um bebum inveterado. E aí a fama dele de enganador, porque ele fazia tudo pra beber. Qualquer falcatrua ele fazia, qualquer coisa da mais absurda, mas era um cara ruim, a ponto de fazer qualquer coisa para saciar o vício dele. E aí a fama dele chega no inferno, porque o capeta começa a ser esquecido como uma figura maléfica. O Jack O'Smith é pior que o capeta. E aí o capeta fala, eu vou lá buscar esse filho da puta. Vou lá porque eu tenho que resolver isso aqui. Resolver essa parada. Vou resolvendo aqui, eu vou lá resolver o negócio e já volto. E ele tinha um poder de persuasão muito grande, o Jack O'Smith. Então quando o capeta chega pra buscar ele fala, tá bom, perdi, beleza, vou com você. Mas vamos tomar uma antes, só pra... Uma despedida. Pra gente se conhecer aí melhor. O capeta falou, beleza, eu gosto de tomar uns goró, foram pra um bar. O capeta tomando goró, eu amo. Começaram a tomar uns goró junto. O Jack O'Smith deixou o capeta completamente bêbado. E aí o capeta uma hora falou, agora vamos embora. Chega. O capeta. Tem que pagar a conta. Falei, você que me convidou pra... Eu falei, não, mas você é o capeta, você é poderoso. Vai lá. Pô, mas como precisa pagar? Eu não vou pagar. Não, tem que pagar, cara. Tá errado não pagar, tem que pagar. Aí ele falou, faz o seguinte, você não é poderoso, vira moedas de prata, eu vou pagar o cara com você. Moeda de prata. Você transformado em moeda. E aí você se destransforma. Depois que a gente pagar, você se destransforma, a gente vai embora. Ele falou, tá bom, é pra gente ir logo, vambora. Já tô ruim mesmo, vambora. O diabo do South Park. E é o diabo que assim, ele se ele fosse o diabo, ele falar que pagar porra nenhuma, inferno. Não, é verdade, tem que pagar. É verdade, melhor, tá errado, né? Faz mal. Com consciência, cara, né? É o empreendedor, coitado. E aí o diabo vira moeda de prata, e o Jack O'Lantern pega, em vez de ele pagar, ele põe o diabo no bolso
Aí também vem talvez a ideia de coloquei você no bolso. Coloca o diabo no bolso com um crucifixo dentro. E aí o diabo fala, você tá louco, tem um crucifixo aqui. Ele falou, então, velho, agora que você tá aí, tá aflito, vamos negociar esse negócio de ir pro inferno. Que desgrama. Eu não quero ir pro inferno agora, quero ficar mais um pouco. Eu te tiro daí, só que você me promete que você não vai me levar pro inferno agora. O diabo falou, pode, tá tudo bem. E ele tira o cara. O Jack, o Smith continua enchendo a cara, um dia ele morre mesmo de cirrose. E quando ele morre, ele fala, puta, vai pro céu, chega no céu, São Pedro falou, velho, tá tirando, né? Não dá pra você ficar aqui, vai pro inferno. Ele desce pro inferno, o capeta fala, aqui você não vai ficar não. Vai vagar na terra aí. Nem o diabo quis. Nem o diabo quis, literalmente. Então ele fica vagando na terra e a partir disso se torna o Jack O'Lantern. Claro, existe uma conjunção de outras histórias, né? Inclusive a história do Halloween, que não é o tema de hoje, mas a história do Halloween tem muito a ver o Jack O'Lantern, porque como ele vaga pelo mundo, né, se decompondo, ele usa uma lanterna, vira uma cara de abóbora, porque a abóbora depois, quando vai para os Estados Unidos, a tradição do All Hallows Eve, que é do Festival de Samhain, que é o encontro, é o fim da colheita, é o encontro do mundo dos mortos com o mundo dos vivos, né, para celebrar as colheitas, quando dividem o joio do trigo e queimam o joio, né, até para essa celebração. E nessa celebração, como é uma noite mais escura do ano, pelo menos era isso que se considerava, existia uma união entre mundos, o mundo dos vivos e dos mortos. E aí o que eles faziam? Acendiam lanternas que não eram com abóboras, eram com nabo, para os mortos poderem ir até as suas antigas vidas e voltarem com depois segurança. com segurança. Então ele pegou uma dessas lanternas e virou o Jack O'Lantern. E enganou o diabo. Enganou o igual diabo. no Chapolin tem do Chirrin Melhor ele que isso, também só a engana o diabo. boneca da Xuxa.